Bom, então, dando continuidade aqui, eu já passo a palavra imediatamente à Gisele Bossa para ela fazer a sua apresentação. Bom, gente, bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a Tatiane e o Roberto pelo convite, por estar compondo esse grupo tão seleto e podendo ponderar um pouquinho sobre todas essas dicotomias, esses problemas de âmbito interno e externo. Aqui, né, com as breves exposições dos nossos colegas, nós já vimos essa dificuldade no âmbito do Estado e também do município. Só que isso também se projeta em termos de política e estratégia de política fiscal. Isso também vai ter um resquício dentro da tributação da renda também. Então, a minha função aqui foi, rapidamente, trazer isso à tona e bem como ressaltar que o Estado é um só. Se a gente está falando de Estado, de política fiscal, de estratégia, a gente está falando de uma estratégia única que deve ser pensada de forma coordenada e levando em consideração simplesmente o fato do core business estar mudando em linha com o que o Flávio falou. A gente está numa tendência de efetivamente trabalhar com os serviços. Então, a gente está migrando de, tendencialmente, uma circulação corpórea, como também ressaltou o representante da prefeitura, dentro de uma uniformidade e preponderância, se é o que a gente quer chamar, na prestação de serviços. Aqui, eu justamente coloquei esse quadro analítico para ressaltar quantas nuances nós devemos observar dentro das funções do Estado. A função alocativa, distributiva, estabilizadora, hoje, por vezes, é colocada de parte, enquanto essa deveria ser claramente a função, seja em termos econômicos, seja em termos jurídicos, seja em termos políticos. Então, eu quis trazer um pouquinho que as estratégias do mercado doméstico e internacional, elas são reflexivas e devem estar concatenadas, sob pena da gente ter uma supervalorização da tributação municipal, em detrimento da estadual e, inclusive, em detrimento da federal, que vocês recebem via repasse. Então, a ideia é justamente trazer um pouquinho desse dinamismo e mostrar a necessária conciliação através da eficiência, da cooperação, que é o que estamos fazendo aqui hoje, trabalhar de forma cooperativa e sistematizar esses raciocínios. E o desafio do nosso grupo é justamente como compor tudo isso, né, Roberto? E trazer, seja por uma emenda constitucional, do qual eu concordo, por mais que a gente tenha conceitos civilísticos em linha com 110 do CTN, que podem ser incorporados, nós temos também essa questão de política macroeconômica e política fiscal. Então, eu quis trazer um pouquinho essa visão. Dentro disso, eu quis criar um paralelismo. Claro, teremos, né, diversas opiniões divergentes, mas trazer um pouco a questão de como, por vezes, nós não racionalizamos a tributação em prol do desenvolvimento, em prol do fomento à exportação, em prol do fomento à pesquisa em desenvolvimento, em prol daquilo que é salutar para a economia. E aqui eu não estou criando nenhuma disparidade em termos de concorrência desleal. Eu quero, sim, que o Brasil se internacionalize e que figure como exemplo de exportador de tecnologias, e não mais fique dentro só de algumas atividades atreladas a, por exemplo, commodities, que é o que predomina. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ISS da exportação de serviços, e eu faço paralelismo com o IR estabelecimento permanente, que hoje a gente também tem alguns direcionamentos que vêm exclusivamente das autoridades fiscais e não provém de um ato reflexivo, que é o que se busca dentro das academias propriamente ditas. Então, aqui eu coloco a fundamentação, coloco a regra. A regra é a não incidência do ISS na exportação de serviços. A exceção, se os serviços forem desenvolvidos no Brasil, cumulativamente com o resultado usufruído no Brasil. Para o fisco, a gente vem, e aqui eu nem vou, até pelo time, me estender em precedentes, enfim, doutrina, mas a ideia é traçar de forma bem objetiva os impasses que nós temos. Fisco trabalhando com a ideia de resultado, onde ocorre a conclusão do serviço. Por vezes, isso é irrelevante. Dentro de um core business extremamente complexo, como trabalhar, de fato,
essa tributação meramente levando em consideração o requisito conclusão. Os contribuintes eles passam a olhar a questão do resultado, aonde está sendo verificado o benefício, aonde os termos contratuais e o benefício ao tomador está sendo alocado. Isso é complexo, isso é matéria probatória. Isso é realmente uma análise pormenorizada da onde o serviço se tornou útil, a fruição material ou imaterial, e aqui eu coloco as duas questões, independentemente do local de sua realização. Porque se a gente se prender a algumas questões, como, por exemplo, a conclusão do serviço, absolutamente tudo vai incidir o ISS. Então, a gente cai nessa situação que ou tudo vai incidir o ICMS, ou tudo vai incidir o ISS, e onero a minha exportação de serviço. Então, assim, eu tenho essa questão. Aqui eu coloquei justamente o confronto da Lei Complementar 157, de 2016, e o parecer normativo, a título exemplificativo, tá, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Aqui a gente viu, como bem conseguindo o Macedo, que a Lei Complementar 116 ela já trazia, juntamente com o texto e em harmonia com o texto constitucional, essa questão da isenção na exportação de serviços. Agora, a Lei Complementar 157 mudou isso? Não. Ela manteve essa insegurança jurídica e manteve esse potencial desincentivo à exportação. Mas, ao mesmo tempo, o que ela veio? Serviços de transmissão online, áudio e vídeo, alíquota mínima de ISS de 2%. Ou seja, aí, né, temos essa situação que a gente já fica. Bom, estamos sendo onerados na exportação. O mercado doméstico está com os 2%. Qual é a tendência do município? Levar a essas soluções de consulta e esses pareceres no sentido de tributar também as exportações. Até em linha, talvez, com o princípio da solidariedade. Mas o princípio da solidariedade ele também tem que ser visto na linha desenvolvimentista, na linha solucionadora, na linha que fomenta o crescimento e o desenvolvimento econômico. Um outro ponto que também eu acabo levantando aqui é a questão dos cost sharing. Os serviços compartilhados, eles também passaram a constar dessa lista juntamente com os serviços de pesquisa e desenvolvimento, que é justamente o que nós precisamos em termos de fomento à competitividade. Salutar aqui, tá? Pelo menos, ao meu ver, é a minha posição pessoal. Então, assim, seria uma perda de oportunidade a essa não clareza no conceito de resultado dentro da Lei Complementar 157? Eu entendo que sim. Eu entendo que a gente teve, sim, uma perda de oportunidade, em que pese a gente entra em muitos remendos, e o ideal seria realmente pensar uma reforma tributária, e eu homenageio a iniciativa do Viva IVA, né, basicamente, da Secretaria de Fazenda, que é excelente em termos de uma visão mais cooperativa e harmônica, até para que a gente pare com uma discussão que infelizmente, acaba, né, onerando sobremaneira o caixa das empresas. Gente, pensar numa consignação em pagamento, eu entendo a colocação, inclusive teórica, Nelson, mas você onera sobremaneira o caixa das empresas. Elas vão tirar, depositar o valor maior, e isso deveria ser revertido em termos de investimento produtivo na cadeia. Então, assim, pelo menos é dessa forma que eu enxergo em toda a interface que eu tenho com grandes grupos econômicos, médios e pequeno porte. Tá? Aqui, o que eu faço? Um gancho, ainda que, né, construtivo e até um pouco, né, extravagante, com a história do IR, o estabelecimento permanente. A gente vê poucos acordos bilaterais que o Brasil tem, né, um dos países mais pobres de acordos bilaterais. O Brasil parece que realmente não tem alguns atos de vontade de se internacionalizar e trabalhar com as diretrizes da OCDE, ao mesmo tempo não é país membro, rechaça ou traz por via oblíqua, muitas vezes instruções normativas, determinados conceitos, e isso complica muito. Então, tanto a questão da regra modelo da OCDE, que trabalha com a ideia de instalação fixa e física, no fundo, né? Na hora quando a gente fala dos exemplos, local de direção, sucursal, poxa, será que a realidade econômica atual ela vai permitir esse tipo de conceito? A própria OCDE, nos Action Plans de Digital Economy e
e de definição de estabelecimento permanente, vem questionar como vamos trabalhar com isso, e bem em linha do que o Flávio, eu acho que o Roberto, com muita propriedade, vão poder desenvolver no próximo painel. É um conceito que está muito ainda em pauta, em dúvida, em termos de colocações fáticas. Eu vi a comunidade europeia recentemente falando sobre o BitTax. Como trabalhar um BitTax, né? No fundo, você tem plataformas distintas que fazem download distinto do mesmo documento e uma vai ter um mega maior do que a outra, mas a gente está falando do mesmo produto. Então, vai ser um BitTax também desigual. Como chegar nessa neutralidade? Por outro lado, veio a Receita Federal, com suposta consulta pública, 11 de 2016, trazendo essa obrigação acessória, né, o Country by Country Report, em que as empresas, né, através da controlada final do grupo multinacional ou substituta, deveria reportar todas as suas operações globais, envolvendo entidades integrantes e os estabelecimentos permanentes. O que a Receita fez, através da instrução normativa? Trouxe o conceito da regra da Convenção Modelo da OCDE, com os exemplos, e excluiu as regras de exceção. Né? Isso acabou se tornando muito complicado, porque essas regras de exceção elas trabalham justamente com instalações para armazenamento, exposição, entrega, atividade preparatória auxiliar, que são situações bem importantes em que unidades de negócio são abertas no Brasil. Então, ao tirar essas regras de exceção, há uma tendência da gente assistir, ainda que o country by country esteja no seio de obrigação acessória, isso ser replicado de alguma maneira, como nós assistimos. Então, se a gente for pensar numa interpretação harmônica do que a Receita vem falando, a gente pode, sim, com a exclusão das regras de exceção, se ver compelidos em situação de dupla tributação. E aí, eu pego e pioro um pouco, assim, em termos de gráfico, não para entrar em méritos práticos, mas para pensar, poxa, imagina tendo uma unidade de negócios no Brasil, uma matriz na Espanha ou matriz na Alemanha. Será que dá tanta diferença, assim, em termos práticos? Nós sabemos dos tratados com a Espanha, de eventual aplicação da SN com a Alemanha, porque hoje não está contratado. Mas, no fundo, o que a gente enxerga? Bom, em dúbio, a gente aplica a retenção de 15% na fonte e o CID. Então, assim, situações que o Brasil poderia tributar como estabelecimento permanente, e aí sim ter uma alíquota efetiva, né, por tributação aqui do estabelecimento de 34%, ele joga 15%. Ao mesmo tempo, ele vai jogar 15% em situações que são efetivamente unidades de negócio e estão completamente fora do conceito de estabelecimento permanente e não deveriam ser tributadas aqui, deveriam ser tributadas no estado da fonte. Claro que há muitas nuances, eu estou trabalhando com uma ideia bem simplista, mas para mostrar realmente o impacto de quanto a gente trabalhar com a visão exclusiva do fisco, sem ter um desenvolvimento de raciocínio macroeconômico, em termos de política fiscal, em termos de cooperação, a gente pode fomentar idiosincrasias em todos os níveis. Não só no nível do ICMS, do ISS, mas como também no nível do imposto de renda. Então, aí eu coloco, né, se a IN gerará dupla tributação ante a ausência de exceção, e se as instalações envolvendo meios eletrônicos, website, nuvens, estariam contempladas nesse conceito, que, de fato, seja em linha com a OCDE, seja em linha com a IN, também não estariam contempladas. Como nós vamos contemplar? Porque, de novo, né, não adianta a gente trazer a solução ipsis literis, alocar e simplesmente entender que essa internalização de uma norma vinda da OCDE, pura e simplesmente vai funcionar dentro da nossa realidade, mesmo em linha com os planos de ação do BEPS, que são também questionáveis, e muitos de nós trabalhamos na análise disso. E, por fim, eu só mencionei, né, também a solução de consulta ao 91, de 23 de 3 de 2017, que justamente vem com a ideia do software as a service, e justamente, né, eu não sei o que fazer, vamos 15% de imposto de renda retido na fonte e CID. Né? Será que realmente esses requisitos da norma base estão? A presença física, a conexão direta? Ah, poxa, Gisele, mas não tem nenhum conceito de estabelecimento permanente internalizado pela legislação. Mas tá, foi replicado. E aí?
ainda que seja por via transversa e por uma via ainda não discutida. Eu só coloco realmente em termos de impasse para a gente ponderar o quanto essa discussão acaba sendo relevante e pertinente em termos de pesquisa dentro da academia para a composição de todas essas forças. Então, aqui eu trago, né, só de potenciais efeitos, ressignificar o conceito de estabelecimento permanente, para a gente olhar para a justa tributação dos rendimentos, lembrando que o ISS e o ICMS, por ser tributação indireta, vai onerar diretamente o consumidor final. Então, na hora que a gente olha a tributação da renda, será que não é melhor a gente trabalhar com uma política fiscal concatenada, bem desenhada, cooperativa entre os entes federativos, para se chegar em eventual repasse ao município ou ao Estado, e, a partir daí, realmente trabalhar numa linha que traga maior segurança jurídica e eficiência. Porque esse contencioso ele onera cada um dos cidadãos. Eu fiz uma pesquisa dentro do nosso trabalho do Código de Processo Civil sobre o contencioso. Cada cidadão brasileiro paga cerca de R$ 56 ano, qualquer um de nós, pelo contencioso. Isso só judicial, sem contar o administrativo. Então, vocês imaginem realmente essa postergação das discussões da insegurança e, claro, gente, o desinvestimento. O desinvestimento é ordem natural, como vocês bem colocaram. Eu vejo uma série de impasses, uma série de dúvidas. Eu não sei se eu tenho estabelecimento permanente no Brasil ou não, porque, afinal, o conceito não se aplica. Tem o tratado e teria, mas, afinal, o tratado não se aplica. Ao mesmo tempo, em âmbito municipal e estadual, eu fico nesse conflito que, pessoalmente, realmente a gente tem que ter uma forma de superação, né? Se é através de um IVA, se é através de uma emenda constitucional, mas eu entendo que sim. E, por fim, a segurança jurídica na exportação de serviços. Tá bom, se eu onerar, de alguma forma, a cadeia dentro da tributação da renda, ou trabalhar de uma forma mais harmônica, onerando ou desonerando aquilo que deve ou não ser desonerado, e entrar na ideia de exportação de serviços real, que é o fomento, que é o que a gente precisa, a gente vai garantir um desenvolvimento em âmbito nacional e local, porque a gente está trabalhando, por exemplo, cost sharing, e mesmo em exportações de serviços em tecnologia, com mão de obra qualificada. A gente não está trabalhando em meio a uma situação assim, torpe, de exploração do país e em detrimento do desenvolvimento. A gente passa a concorrer com os nossos colegas do BRICS, porque hoje os nossos colegas estão encarando a realidade de serviços, estão revendo as suas estruturas de sistema tributário e, mais ainda, olhando para a tributação da renda por não chegar do consumidor final e, ao chegar justa dentro da capacidade contributiva. E, por fim, eu fecho com a ideia de se privilegiar soluções concatenadas, cooperativas e eficientes, para a gente pensar junto. Tá? Então, esse é o grande desafio aqui, que eu quis, como membro do grupo, colocar para vocês, e, claro, em que pese tenham aí as opiniões divergentes. Obrigada, gente. Agora tá. Gente, antes de começar os debates, efetivamente, eu vou fazer algumas colocações, porque eu estava morrendo de ansiedade aqui. E, aproveitando a última fala da Gisele, eu acho que esse é um ponto importante que ela levantou, e que eu tenho conversado muito com a Tatiane sobre isso. Está me preocupando muito esse foco ISS e ICMS, isoladamente. Porque daqui a pouco a gente vai pensar numa daquelas soluções bizarras, e a gente é craque nisso, que o resto do mundo vai olhar e falar, mas isso não faz o menor sentido. E a gente vai trabalhar, como o Flávio levantou, em operações internacionais. Os aplicativos, quer dizer, como é que a gente fala, ok, eu resolvi o problema em ISS e ICMS, criando uma jabuticaba que o resto do mundo não conhece, não entende, e daqui a pouco a gente tem acordos de bitributação, a gente tem fluxos internacionais, operações internacionais, e o mundo não consegue entender o nosso modelo. Isso me chamou a atenção. O ano passado, o IFA, ele promove eventos anuais, o ano passado foi em Madrid. Eu tenho comentado isso também com a Tatiane, com a Gisele. Era impressionante. Cada palestrante do IFA, e é um professor canadense, ele falava, olha, o mundo inteiro fala assim, mas o Brasil... Eu falo, o que o cara do Canadá está falando do Brasil? Eu falei, deve ser um chato, aí, qualquer implicante. Aí vinha o cara da Austrália. Ele vinha e falava, olha, a gente faz assim, regra de preço, mas no Brasil...
E aí eu comecei a ver, a gente é uma figura bizarra para o resto do mundo. De fato, assim, eles conhecem o nosso sistema como uma coisa completamente fora do padrão. Eu acho que qualquer iniciativa legislativa que pense numa solução ISS e ICMS tem que levar em consideração o que a Gisele falou, ela está certa, realmente, o imposto de renda também. E tem que levar em consideração a prática internacional e tem que levar em consideração os tratados que o Brasil assinou. Porque, senão, a gente vai pensar numa solução exclusivamente doméstica, que as multinacionais vão dizer, mas isso não dá para fazer, é inviável. Esse assunto a gente vai explorar um pouquinho, talvez agora no próximo bloco, tá? Mas eu acho que esse é um ponto importante da fala da Gisele, essa coordenação. Tá? Não é só ICMS, ISS, tem imposto de renda nessa história também. Aqui, aproveitando, eu fico um pouco inseguro, porque eu vi a fala do Luciano e falei, me convenceu. Aí eu vejo a fala do Alberto e falo, me convenceu. E aí eu falo, realmente parece que a solução, às vezes, é um IVA mesmo, é acabar com essa história. E como o Flávio falou, envolve os escritórios. O Flávio falou, parece que a gente tem um problema intransponível, às vezes. E eu não acho que seja tão simples como o Alberto colocou. A questão da tangibilidade, eu não acho que seja tão simples assim. Tá? O Alberto tocou num ponto muito importante, isso apareceu em diversos momentos da fala dele, a questão da licença e cessão. Esse é um exemplo perfeito de como não dá para se pensar exclusivamente ICMS e ISS, porque licença e cessão vai impactar diretamente a aplicação dos acordos brasileiros. Se eu falar em licença, eu vou tributar isso como royalties, provavelmente, no artigo 12. Se eu falar em cessão, eu provavelmente vou jogar isso para o 13 como ganho de capital. Coisas desse tipo, vejam, tem reflexos. Não dá para a gente pensar numa solução dissociada do que o mundo aplica. De novo, esse assunto a gente pode desenvolver um pouco mais à frente. Só um comentário aqui, agora, em cima, o que a Gisele falou, muito do que ela falou, acho que a gente retoma agora no terceiro bloco, mas só uma provocação aqui para o Alberto, especificamente. Tá? O Alberto falou do artigo 966 do Código Civil, ele só não citou o parágrafo único, porque o artigo 966 ele vai falar quem é empresário. É importante lembrar uma coisa, o Alberto tratou disso bem. O Código brasileiro foi inspirado no Código italiano da década de 40, que adotou a teoria da empresa, em contraposição ao Código napoleônico do século XIX, que estabelecia estritamente atos de comércio. Então, a ideia era, olha, eu tinha uma regulação toda em função dos atos de comércio. Os italianos, e não foram eles os primeiros, os próprios franceses já começaram a perceber que aquilo não funcionava, porque eu tinha atividades que eram desenvolvidas que iam muito além dos atos de comércio, como tipicamente serviço, isso foi muito bem levantado, e atividades financeiras, por exemplo, que começaram a representar uma riqueza muito grande e que estavam fora daquela regulamentação. Então, a teoria da empresa entra com esse escopo maior, com essa abrangência maior. E, de fato, ela acaba comprando um pouco o serviço, ela acaba incorporando o serviço nessa história. Concordo com isso. Só que tem um detalhe, o nosso Código Civil, ele adota essa teoria da empresa, tem uma série de divergências, o próprio Fábio Lioco, ele insiste em falar em direito comercial ainda, ele quer criar um código comercial, ele é o autor do projeto de código comercial, então até o Alberto Macedo cita o Fábio Lioa, e claro, numa outra fala, mas numa outra situação, mas o Fábio Lioa é uma pessoa que quer uma regulação específica para o direito comercial. E o que acontece é que, no parágrafo único do artigo 966, ele diz, o 966 no caput, quem é empresário. Ele não define o que é empresa, ele define quem é empresário, quem exerce profissionalmente aquela atividade para circulação, tal, tal, tal. No parágrafo único, ele vai dizer quem não é empresário. E, ao dizer quem não é empresário, ele vai falar daquelas pessoas que exercem atividade intelectual, basicamente, tá? Que seja na área artística. Esse parágrafo único que exclui eu falei o artístico, mas, basicamente, o parágrafo único, ao excluir do conceito de empresário determinada atividade, que é, basicamente, a intelectual, ele joga, basicamente, com o serviço. Tanto que, por exemplo, se a gente for, hoje, constituir uma sociedade, a gente pensa naquela dicotomia. O caput que ele leu é para o empresário individual, mas que serve para sociedades também. O nosso Código Civil ele tem isso. Ele começa com a regulação para o empresário individual e esses elementos todos depois se aplicam às sociedades. A gente tem uma dicotomia, sociedade simples e sociedade empresária.
Na sociedade simples, basicamente, eu estou falando das sociedades prestadoras de serviço, que não entrariam no conceito de sociedade empresária. Você fala, mas não tem... Claro que tem sociedades que são registradas como empresárias e que são prestadoras de serviço, a gente sabe. Mas uma grande parte dos prestadores de serviço, especialmente aqueles que estão relacionados a atividades intelectuais, são constituídos, deveriam pelo menos ser, como sociedade simples. E muitas vezes não são por uma questão de responsabilidade dos sócios. Muitas vezes a pessoa prefere tentar a constituição como empresária limitada para tentar limitar a responsabilidade dele. Então, essa construção que o Alberto fez merece só essa ressalva. A gente tem, no nosso ordenamento, a descaracterização do empresário no parágrafo único do 966, que remete à sociedade simples. Tá? Como eu falei, o 966 é para regular a atividade do empresário individual, mas se aplica também à sociedade subsidiariamente. Tá? Esse é só um comentário. Um outro comentário diz respeito à questão da apropriação pelo direito tributário, isso também estava na fala do Alberto, de conceitos do direito privado. Não há dúvidas que o direito privado se apropria de conceitos, o direito tributário se apropria de conceitos do direito privado, mas ele não é necessariamente vinculado à conotação, à acepção que se dá no direito privado. Eu posso adotar determinado conceito do direito privado, por exemplo, mercadoria, com um sentido diverso. Me parece que, eventualmente, eu tenho essa flexibilidade. Então, também acho que chegar e dizer, olha, o conceito de mercadoria, eu estou ali olhando para o Código Civil de 2002, merece alguma relativização. Claro que a gente procura, na medida do possível, olhar o que diz o direito privado, o direito civil, aqui eu não estou fazendo uma distinção muito clara, mais direito de empresa, direito civil, direito privado, mas o que eu estou querendo dizer o direito tributário pode se apropriar de conceitos provenientes do direito privado com um sentido diverso. Não necessariamente estamos vinculados àquele sentido. Então, essa também, a apropriação do conceito de empresário, de mercadoria usada no direito, no Código Civil, eu não vejo isso necessariamente como um fator determinante para definir o que seja mercadoria para o direito tributário. Apenas, diria, seria uma diretriz, uma espécie de uma orientação, mas não necessariamente vinculativa. Tá? Então, eu passo a palavra para quem... Obrigada. Eu vou... Sim, Luciano, e acho que a Carolina também ainda não falou, o Alberto. Vou fazer uma rápida consideração aqui sobre o que o Roberto falou e a fala da Gisele. E eu acho que a relevância de a gente discutir isso, né, no ambiente acadêmico, ela decorre dessa possibilidade de a gente, de fato, ampliar os horizontes e considerar que a gente precisa se desgarrar desse conflito que a gente vem vivenciando entre Estado e município, para essa busca pela receita, e apresentar, de fato, uma solução que seja viável nos limites do nosso direito tributário, mas que considere também as tendências internacionais, sob pena de, daqui a poucos anos, a gente se vê com uma disciplina internacional que a gente vai ter que engolir de alguma forma, né? Como aconteceu no caso da história de compartilhar informações, por exemplo. Não adianta a gente ficar discutindo aqui sigilo bancário se o mundo está compartilhando informações. Me parece que é nesse caminho que a gente vai andar na situação de tributação de novos negócios, se nós não nos adequarmos e, portanto, não nos despirmos dessa disputa pela receita, né? E por isso, acho muito importante a consideração do direito tributário internacional e como isso pode reverberar e nos ajudar na construção de uma melhor solução para esse tema que, né, a respeito do qual hoje há apenas uma interrogação e muita insegurança jurídica. E aí eu já vou passar a palavra para o Luciano, mas eu queria só discordar aqui do Roberto, né, e a gente já começa a discutir, no que se refere à história do conceito de direito privado e a sobreposição ou não do direito tributário, como isso funcionaria. Eu concordo que o direito tributário pode estabelecer outras definições, né, que não aquelas previstas no direito privado, mas eu acho que isso não é possível de ser feito se a gente está falando de um termo que foi utilizado na Constituição para definir e delimitar a competência tributária.
que é o caso de mercadoria. Empresário, não, eu concordo, né? E por isso tem o 109 do CTN. Mas se é para definir e delimitar a competência tributária, a ideia não é nem a submissão do direito tributário ao direito privado, mas sim ao próprio texto constitucional. Porque, na medida em que a Constituição é escrita em linguagem natural, digamos assim, que é uma linguagem para que todos entendam, essa linguagem natural é a linguagem do direito privado e, portanto, não faria sentido a gente entender o direito tributário, entender a mercadoria de uma forma diversa que a própria Constituição entendeu. Então, acho que esse é mais um desafio, porque, de fato, essa dicotomia ela não parece mais fazer sentido, mas é o sistema que a gente tem, né? Então, acho que o desafio é olhar para o direito internacional, confrontar com o nosso direito e saber onde que a gente pode melhorar para que a tributação se dê de uma forma mais segura. Não que não se tribute, tem que tributar. Mas acho que a segurança jurídica é o que todo mundo busca, né? Não é se furtar a tributação. Mas eu já passo a palavra, então, ao Luciano para as considerações. Bom, são algumas considerações rápidas, né? Na verdade. Acho que nós temos um desacordo razoável aqui, né? Eu nunca vou conseguir convencer o Alberto, nem ele a mim, né? E eu fico pensando se isso realmente tem uma grande importância. Tem no ponto de vista prático, pragmático, né? Mas do ponto de vista de política fiscal e tributária, não. E muito do que eu falo, às vezes, eu não consigo, às vezes, me despir, não da função, né, de agente público. Eu não consigo me despir da função que eu exerci durante muitos anos, né, de formulador de política tributária. Passei vários anos em Brasília, né, discutindo a reforma tributária. E, apesar de nós termos um desacordo razoável sobre muitos pontos, nós temos um acordo razoável, né, sobre um ponto específico, que o nosso sistema tributário ele é não só ruim, né, ineficiente para tributar as operações atuais, como a própria economia tradicional, né? Para tributar a nova economia, né, então ele parece ser totalmente ineficiente. É como se formos usar formões, serrotes e alicates para consertar um software, né? É impossível. E, pensando nisso, né, me causa uma grande frustração os 15 anos, né, que eu passei na minha vida no Congresso discutindo reforma tributária. Porque a reforma tributária, né, começa boa, começa até com uma certa lógica, e ela não é nem rejeitada, nem aprovada. Ela definha, né? Eu sempre vejo assim, parece que tem aquela festa, né, que está todo mundo empolgado, de repente sai um daqui, outro dali, e termina como a reforma tributária? Com o relator da reforma tributária, com o seu projeto, sem conseguir levá-lo adiante. Por que eu pedi a palavra? Eu quero ser rápido, realmente, né? Porque, durante esses 15 anos, faltou um ator essencial nessa discussão, que é a academia tributária, a academia jurídica, né? Nós sempre tivemos uma discussão muito grande com os economistas, uma discussão terrível com os entes públicos, porque ali não se consegue, o administrador público não consegue pensar a longo prazo, porque ele tem uma necessidade premente a curto prazo, né? Ele tem uma necessidade de receita premente a curto prazo. Nós temos as empresas, sim, brigando por seu justo interesse, né? Não há problema algum em não querer ser tributado ou querer ser tributado por uma carga menor. Isso faz parte do debate político, né? E, dentro deste contexto, não se consegue. Se cria novamente um desacordo razoável, ou, às vezes, um desacordo irrazoável, e não se consegue chegar a nenhuma conclusão, né? Então, Tatiane, fantástica essa ideia de vocês de fomentar essa discussão dentro da academia jurídica, né? A academia jurídica precisa tomar uma posição de frente, não só de análise da legislação posta, né? Porque eu acho que o pior que pode existir é isso que está acontecendo hoje, né? A Adriana colocou muito bem, né? Pior do que não tributar é simplesmente causar um embaraço tão grande à atividade econômica das empresas que elas simplesmente deixam de ter qualquer competitividade no âmbito internacional, saiam do país, né, e transformem a nossa economia neste desastre que está sendo hoje, tá? É isso, gente. Eu acho que foi...
estava funcionando. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que eu vou infartar, né? Não. Porque estou com a Maria Cecília, que está aqui de branca do meio financeiro. Reunião urgente, precisamos rever várias coisas, provisão, falar com os advogados. Como foi bom ter vindo ao evento? Aff, Maria. Eu me lembro que eu tive aqui no final de 2015, quando o Luciano esteve aqui. Aquele dia eu quase infartei. Já. Acho que todo mundo estava aqui, porque o Luciano deu a notícia, né? Foi uma... Concretizou a redução. Se concretizou, verdade. Bom, enfim, tirando essa brincadeira, eu agradeço, foi incrível escutar, acho que o debate é muito válido. Vários pontos importantes foram colocados. Eu tenho vários colegas aqui sentados que são da indústria também, então espero representá-los bem. Pensei em alguns pontos eu chamo de challenges internamente, dor de cabeça na minha casa, e aqui eu vou falar que é uma sessão de descarrego, né? Porque e muitos dos pontos, na verdade, eu acho que já ficaram evidentes. Eu acho que vai ser até muito rápido, né? Acho que a Microsoft foi citada algumas vezes, né? De maneira por um ou por outro, e já não sei mais o que fazer. Então, eu listei alguns pontos que eu queria comentar com vocês, de que realmente trazem uma ineficiência enorme para a indústria, custos, e aí a gente insegurança jurídica, difícil de defender investimento e defender a indústria diante de um cenário como esse, né? Então, imaginar que o meu... Eu acho que a gente até citou aqui, acho que foi até o Alberto comentou, né? O CD virou museu, o download também já virou museu, né? Na Microsoft, a gente usa um jargão, todos os caminhos levam à nuvem, para todo mundo aqui. E é verdade, para o nosso negócio também, né? Cloud first, cloud only. Então, o CD já é museu, download também já é, e a gente já tem uma outra realidade hoje, e que também está sendo tratada assim, como se eu também escutei, isso está mudando. Não está mudando, já mudou. A gente já fatura, as empresas já têm que lidar com essa realidade, né? Então, quando o Nelson até comentou, né, a consignação, até anotei aqui, não dá para fazer isso, Nelson, me desculpe. Agora, eu vou um software e eu tenho parceiros comerciais na cadeia, né? Aí eu não pago nem ICMS, nem pago ISS, eu faço uma consignação em pagamento, como eu faço com a minha nota fiscal, meu parceiro não vai aceitar, eu tenho o segundo na cadeia, o terceiro na cadeia. Desculpa, não é assim que o mercado atua, e o empresário não pode ter que tomar esse tipo de decisão. Isso é muito difícil no dia a dia. Me entristece muito escutar isso, né? Porque a gente quer pagar certo, a gente não quer pagar duas vezes. Eu quero discordar realmente do Estado de São Paulo, que cobre ICMS sobre veiculação de anúncio, né? E me entristece muito ter que, todo ano, pagar milhões para discutir judicialmente um tema que, olha, a gente nem está falando em novas tecnologias, né? Então, e agora tem o item na lista de serviço de ISS, né? De novo, né? Como que a gente resolve tudo isso, né? Então, estou trazendo aqui as dores de cabeça da indústria, né? Então, acho que um dos primeiros pontos que foi muito evidente aqui é esse conflito de competência entre estados e municípios. E eu vou tirar um pouco o meu chapéu acadêmico, sou advogada também, mas vou voltar assim o dia a dia mesmo, né? Então, a gente tem esse conflito, eu tenho que... As decisões precisam ser tomadas no dia a dia, enquanto a gente discute aqui, as notas fiscais estão sendo emitidas lá, não só por mim, mas por todos os meus parceiros comerciais e para toda a indústria.
Maria Cecília, que está aqui da área financeira, sabe que é muito comum que eu escute, precisamos ter uma discussão, como é o novo termo, comprehensive. Eu não consigo. Né? Aí eu falo assim, então vamos falar com os nossos advogados, com os nossos parceiros. A gente não consegue, né, Peroba? É uma dificuldade, né? Porque as decisões são assim. Com quem que eu brigo? Olha que tristeza isso, né? O que eu escolho, né? Brigo com o Luciano, brigo com o Alberto. Para quem que eu pago? E realmente, acho que ficou muito claro que é intransponível isso, né? Eu estava até pensando que eu falei, vamos sugerir vamos almoçar? Vamos botar os assuntos na mesa e vamos conversar, mas não adianta, né? Então, mas de qualquer forma, a questão prática desse conflito de competência ele traz uma série de problemas para a indústria, né? Aí a gente tem, acho que foram citados todos os pontos, os decretos do Estado, acho que o Luciano trouxe mais um ponto, né, que eu acho que deixa isso mais evidente sobre essa... Então, o decreto, o Estado de São Paulo, provisoriamente, né, suspendeu a questão da tributação do ICMS sobre o software via download. Hoje, ele comentou sobre uma nova proposta em discussão, mas também não temos detalhes dessa nova proposta. Mas eu vou ter que precisar implementar em breve, talvez, quando eu decidir se é Estado ou município. Mas olha que insegurança para a empresa. Eu não consigo implementar as coisas assim, de um dia para o outro. Tem um parceiro comercial ali que me liga, me manda WhatsApp todo dia. Carolina, o que eu faço agora? Estou vendo ele ali. Então, até essa questão da proposta, né, Luciano? Acho que a indústria precisa participar. Ela precisa contribuir, ela precisa participar na discussão, ela precisa trazer isso. Então, essa não é só o governo com o contribuinte. Eu acho que inclusive, são os três, né, que precisam discutir. Então, tem essa questão do conflito de competência, tem a nova Lei Complementar 157, que trouxe alguns pontos que também... trouxeram uma certa insegurança e algumas coisas que a gente esperava que fossem decididas. O próprio item da licenciamento de software, que continuou genérico, como sempre foi, então, não nos ajuda, não ajudou a indústria, trouxe a inserção de textos, também tem algumas... trouxe algumas alterações naqueles itens, né, dos serviços de informática, mas que também já estão um pouco atrasados, né, com relação ao avanço da tecnologia. A Gisele trouxe a questão do ISS na exportação de serviço, que, na verdade, para mim, aquela isenção é como se nem existisse, porque não é aplicável na prática, ou eu entro com litígio, porque todas as respostas do município, no final das contas, tratam aquilo como recebi pagamento, não tem essa exportação de serviço. Como assim, né? Então, acho que um outro ponto que eu trouxe é a questão da nuvem, né? Cloud first, cloud only. Então, é uma realidade mesmo. Acho que a gente... Alberto, eu agradeço ter citado o Office 365, né? Ele já foi citado outras vezes, me lembro, Flávio comentar no outro encontro. E aí eu vou falar da Microsoft, né? Ele é uma evolução da tecnologia, ele é uma evolução. Eu não preciso... E eu vou falar da Microsoft, mas eu sei que muitas outras empresas também têm produtos similares. Então, eu ofereço um licenciamento, só que ele é hoje na nuvem. Então, você parou de pagar, você não tem nem acesso mais. Ou, se você tiver acesso, ele é um acesso que você não edita mais. Então, você fez uma planilha de Excel, parou de utilizar, está na nuvem, você parou de pagar a sua subscription, você não edita mais essa planilha. O Estado entende que isso não faz diferença nenhuma e que isso é uma mercadoria, e você bem disse que é um serviço. Então, Cecília, a casa caiu de novo para nós. Então, essa é a questão da nuvem. E tem umas questões, a licença perpétua, não perpétua,
A gente está falando de ICMS sobre aluguel de bem tangível. Então, são muitos assuntos. Tem agora a nova solução de consulta da Receita da questão do SAS, né, que veio a questão da CID. Acho que o ponto da Gisele de ter a questão e utilizar e olhar para os conceitos e para o que está sendo feito no âmbito da Receita Federal é muito importante. Eu acho que o professor Marco Aurélio, semana passada, até comentou, a Receita Federal, ela sabiamente, né, tributa receita, acho que pega tudo, ficou mais fácil, né? Então, mas ele causa um conflito enorme, né? Então, um outro ponto que eu colocaria é essa solução de divergência 18 da COSIT, agora de março de 2007. Aliás, março de 2007, a Receita Federal foi implacável, né? Reviveu aí um entendimento que ela tinha há anos sobre a questão da remessa para software, até fazendo referência à decisão do Supremo de software de prateleira. Eu vou citar um outro ponto da indústria, que é a questão do INSS, né, que nós tínhamos a desoneração, não temos mais. No começo do ano, tivemos que fazer uma opção se queríamos continuar na desoneração ou não, e ela era válida para 1 ano. Acabou. Surpresa, só é até julho. Né? Então, assim, são só exemplos de como a mensagem dentro do mundo empresarial ela fica complexa. Né? Tem muitas empresas que fizeram a opção em janeiro, por exemplo, em relação ao INSS, porque ela tinha um benefício, por exemplo, porque ela paga bônus em outubro, apenas em outubro era benéfico, quando eu fazia conta no ano inteiro, é melhor eu ficar dentro do pagar sobre meu faturamento. Não é mais. Né? Então, depois, um outro ponto bastante relevante para a indústria, essa decisão do CARF sobre a indedutibilidade da despesa de royalties, que também, né, quer dizer, a gente tinha a decisão da Câmara Superior, a gente tem vários argumentos. Esse é um outro ponto de passivo tributário gigante para a indústria, né, que tem pagamento de royalties. Assim, como é impensável, eu tenho dificuldade de explicar como que, numa empresa como, numa indústria como a nossa, né, a despesa que eu pago, que é o coração da minha empresa, na verdade, que a minha despesa de royalties ela é indedutível no meu imposto de renda. Agora, o CARF, não sei o que aconteceu com o CARF. Agora, o CARF tomou essa posição, quer dizer, eu só vou conseguir agora discutir no judiciário, vou ter custo com garantia, então, é mais um ponto. Eu só vou trazer mais uma questão aqui. Tem um pronunciamento técnico, CPC 40, uma nova regra de contabilidade. A gente tinha o CPC 30, seguindo aí uma norma FRS. Agora, a gente tem o CPC 48, e traz uma regra nova para a contabilização de contratos de longo prazo e vai atingir toda a indústria de licenciamento. Né? Então, o que basicamente trata esse pronunciamento é que, em contratos, por exemplo, os contratos de licença são comuns que eles tenham de 1 ou 2 ou 3 anos, ou até 5 anos de contrato. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: agora você precisa contabilizar não ao longo do contrato, mas trazer 60% a 70% da contabilização para o primeiro ano. É como se a licença, porque como você fornece a licença de imediato, a sua obrigação com o cliente fica, o software assurance, que a gente chama, que são as atualizações ao longo do ano, essa receita, sim, você pode diferir, mas não a receita da licença. Aí a gente ficou com um problema enorme com o PIS e COFINS. Né? E aí, o que será que a Receita Federal vai fazer com relação a isso? Então, esses são alguns dos pontos de dor de cabeça. Eu vou agora comentar alguns dos pontos que foram comentados. Então, é verdade, o Júlio falou, o bom contribuinte não sabe o que fazer, ele não sabe mesmo o que fazer.
A gente faz o melhor que a gente pode, a gente passa por esse processo de decisão que ele é incoerente, ele é frustrante, que é com quem que eu vou, qual que é a briga que eu vou assumir. Aí, isso causa para o mercado várias coisas. A questão que a gente já falou, insegurança jurídica, alguns casos de bitributação, ineficiência, o custo alto com litígio, as garantias judiciais que eu tenho que oferecer, sem contar a falta de competitividade, né? Então, acho que está muito claro. O Brasil, perto da América Latina, né? E eu falo até por uma questão, por experiência do mercado e uma experiência da empresa em que eu trabalho agora como cidadã brasileira, a gente tinha uma tendência de internalizar as coisas, e o Brasil estava, olha, alguns outros países são cost plus, o Brasil tem uma estrutura maior, está migrando isso, porque não dá, né? Então, gente, vamos passar nossa estrutura para a Colômbia, lá está mais fácil, está mais simples, está mais fácil, está menos custoso. E é uma tendência que a gente... É uma pena, né? A gente estava... O problema não é só o tributário, né? Acho que o tributário a gente podia estar ajudando nisso tudo, mas a gente não está fazendo isso. A arquitetura tributária ineficiente, é isso mesmo, temos mesmo. É uma arquitetura tributária ineficiente. Quando a gente fala muito da questão do... lei complementar, meia boca, e a Constituição, precisamos dar um passo atrás, concordo com tudo isso, mas a gente tem um problema agora. E como que a gente resolve o problema agora? Então, também não acredito numa reforma tributária agora. Acho que a gente está num ambiente político muito complexo para uma reforma tributária agora. Então, talvez realmente, de imediato, para resolver questões tão conflitantes, uma lei complementar poderia, sim, ser um remédio paliativo, né? Não, vai ser longe do ideal, mas assumir que agora eu tenho uma operação em que eu licenciamento de uso de software para um software não customizado, eu tenho esse tipo de conflito, ele é destruidor para a indústria atualmente. Aquele convênio que você citou, Luciana, ele traz ali uma questão que atinge muito a indústria também, né? E ele traz o download stream, dois termos, padronizados ainda que possam ser adaptados. Isso é muito genérico, né? Ele traz também umas questões muito complexas para a indústria. Eu realmente não sei se esse tipo de redação tinha que ter sido discutido com empresas do tipo SAP, Oracle, IBM. Eles são grandes empregadores, grandes empresas importantes para o nosso mercado. Agora, trazer um conceito como esse, sem colocar na mesa o empresariado, o Estado, o município, realmente não ajuda a gente. Acho que é isso. Agradeço. Bom, queria fazer uma colocação em relação ao que o Roberto falou. Roberto, agradeço a sua consideração. Mas, assim, quando eu trago o 966, eu não quero trazer um regime preciso do que é prestador de serviço e do que não é. Eu trago o conceito, né? E é muito claro na teoria da empresa trazer os conceitos econômicos para o direito privado. Isso é muito claro para mim. 3 conceitos. Empresa, atividade econômica, essa aqui é lógica, é um conceito econômico. Atividade econômica está na palavra, né? Na expressão. E bens e serviços. Então, assim, não, porque o parágrafo único ali exclui... Assim, é muito mais aceitável dizer que a teoria da empresa foi incorporada no ordenamento, não só pelo Código Civil de 2002, mas pelas leis de espaço, como eu coloquei ali, desde a década de 60, né? Do que aceitar uma teoria de obrigação de fazer, que sequer tem definição legal disso. É um conceito doutrinário, né? E que a única função que eu vejo para a obrigação de fazer é o tipo de execução. Dar, fazer, não fazer.
né? Então, assim, o que acontece é que o Código Civil, tem a teoria da empresa, na 966 seguinte, e as prestações de serviços, em geral, aquelas que não têm caráter empresarial, vão ser reguladas pelos 593 seguintes. Então, aquilo é residual, sim, né? Agora, a discussão é porque o pequeno prestador, porque eu não admito o intelectual, ainda que não empresário, enquadrado societariamente como não empresário, não dá para admitir, não, mas está fora do conceito de economia, não parece. Porque ali é uma diretriz. Quando se faz um Código Civil, na parte empresarial, não se está pensando no tributário, né? O tributário se aproveita, direito de superposição. Eu concordo com a Tatiana que aí tem que lembrar que, como o conceito de mercadoria ele define competência tributária, eu não posso aceitar adaptações desse conceito, evoluções desse conceito. Tá, não, beleza. Entendeu? Então, assim, ainda mais quando o conceito de mercadorias ele se confronta com o de serviço. Aí mais ainda, aí que não dá para admitir evolução conceitual histórica, teleológica, whatever, né? Me parece, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é assim, eu vi o Luciano colocando a questão do problema do Centro Tributário Brasileiro, realmente tem um aspecto caótico, né? É uma peculiaridade essa divisão do IVA no Brasil entre União, Estados e municípios, né? Sem contar a União criando o seu próprio IVA quando cria PiscoFins para dizer que o fato gerador da PiscoFins é a base de cálculo de todos esses impostos aqui, né? Como se fosse um novo tributo, né? E aí conseguiu aí se financiar desde a década de 90, né? FHC e tal. Mas, assim, reforma tributária. Qual é o principal problema do sistema tributário brasileiro, né? Eu pergunto porque, assim, eu vejo o ISS, competência municipal. De 2013 a 2016, mais ou menos, 2015, a arrecadação do ISS aumentou de 10 bilhões para 60 bilhões de reais no país. Os municípios não estão fazendo seu papel como gestor do ISS? Vamos dar uma pausa em relação ao conflito. O conflito é de que ordem, quando eu vou analisar a arrecadação como um todo, a gestão como um todo do ICMS e ISS? Quanto o conflito corresponde em relação ao total de mercadorias e serviços transacionados no país? Quanto? Eu falo isso porque eu vejo o ICMS, que tem essa guerra fratricida do ICMS, e que os estados não conseguem resolver. O ICMS, a meu ver, passa por uma necessária nacionalização das normas. E efetivamente, você acaba tirando o poder dos estados mesmo. Tem que nacionalizar a norma, não dá para se admitir 27 normas diferentes e obrigações acessórias diferentes, né? Então, assim, eu vejo um ICMS que responde de um cálculo do business de mais ou menos 2.600 horas para se calcular tributo no país, mais da metade do ICMS. Mais da metade do ICMS. Será que o problema é o ISS? Assim, é óbvio que passa também, aí vamos lá, peculiaridades do ISS, competência municipal, 5.570 municípios. E falando em tecnologia da informação, falando desses novos serviços, essa nova realidade de mercado, fundamental o quê? Para resolver essa peculiaridade brasileira, obrigações acessórias nacionais. Não só para ISS, como para ISS, porque, no final, o empresário quer saber como eu pago, para quem eu pago. Então, é sistema nacionalizado, não dá para admitir uma lei ordinária municipal, até estadual, com as suas diversas regras de obrigação acessória, seus diversos sistemas que não vão se conversar, né? Então, tem que, num Brasil peculiar, e aí a questão, o Leonel colocou, da causa pétrea do federalismo, que a gente poderia chegar, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o ICMS estadual, ISS municipal, a União tributo IVA. Economicamente, seria excelente para o Brasil. Só tem um problema, é o jurídico, que tem uma causa pétrea dizendo que a federação comporta a União, estados e municípios. Né? Quando você vê São Paulo, o município de São Paulo, em que arrecada 13 bilhões de reais de ISS por ano, e que arrecada mais do que 16 estados brasileiros arrecadam de ICMS, como é que a gente resolve isso se tira a competência do ISS para grandes municípios, como São Paulo, por exemplo? Então, assim, buscar soluções peculiares para a peculiaridade que é o nosso sistema tributário. Isso passa por quê? Passa por nacionalização do sistema, tem que ter investimento, né? Nacionalizar sistemas e uniformizar sistemas de obrigações acessórias, estaduais e municipais. A Receita vai capitanear isso? Por que não? O SEBRAE, notícia aí de semana passada, o SEBRAE está fazendo aí um acordo com a Receita Federal, com a União, para quê? Para simplificar obrigações acessórias, para melhorar o ambiente de negócio. 200 milhões de reais para investimento para obrigações acessórias. Não sei quais são ainda, né? Também conversa lá, porque entre elas talvez esteja, por exemplo, a nota fiscal de serviço eletrônica nacional.
Mas tem que ter gestão dos municípios, porque o ISS do município, não da União, porque daqui a pouco a União vai querer tirar o ISS da gente, né? Então, assim, nacionalização de normas, de sistemas, é fundamental, é uma peculiaridade para dar resposta à peculiaridade de um IVA repartido que é no Brasil. E dar resposta para o empresário, que ele vai saber para quem vai pagar. Um Netflix da vida, por exemplo, que o Luciano até colocou um pouco a questão de tributar no destino. Verdade. O Netflix, talvez, pensar, chama o mercado, vem cá, como é que a gente vai um sistema nacional para o Netflix lá pagar o tributo devido para onde está aquele que assiste a TV, né? E ratear isso para cada município que vai receber lá a questão do streaming. Então, assim, são soluções que nós temos que pensar fora da caixinha para uma peculiaridade que é o nosso sistema tributário brasileiro. Talvez mais fácil do que criar uma reforma tributária, que a gente sabe que eu falo com o Eurico me chamou alguma vez no CECIF para conversar sobre isso. Eu falei para ele, Eurico, nós temos três pilares em qualquer reforma tributária: o jurídico, o político e o econômico, né? O econômico é quem paga a conta. Quem vai pagar a conta de um município de São Paulo, por exemplo, e tem um orçamento no qual está lá inserido 13 bilhões de reais de ISS, né? O jurídico, né, que, afinal de contas, tudo acaba no jurídico, no texto constitucional, nas leis complementares, né? E o político, que é a questão do poder. Os municípios vão querer o poder. Já tentou tirar o ISS dos municípios antes. O município tem um poder político muito grande no Congresso Nacional, né? E aí eu coloquei aqui no início a questão de um ISS que é bem gerenciado pelos municípios, ainda com muito a se fazer. O município, por exemplo, acabaram de aprovar a Lei 157 do final do ano passado, Lei Complementar, a previsão que tem justamente para evitar a guerra fiscal, a alíquota máxima e mínima de 2% a 5%. Além disso, improbidade administrativa para o chefe do Executivo, e eu entendo também o chefe do Legislativo, que baixar lei que dê benefício fiscal menor que a alíquota efetiva de 2%. Cara, isso é um avanço. Isso é um avanço. Eu quero ver qual vai ser o prefeito, vai ter coragem de bancar um benefício fiscal de uma atividade específica com a alíquota efetiva menor que 2%. Eu quero ver, eu duvido. Só se ele estiver mal assessorado pela sua assessoria jurídica, que ele pode responder por improbidade. Os estados não têm isso até hoje. Está lá. A lei é declarada inconstitucional por desrespeitar lá as regras lá de benefício fiscal. No dia seguinte, o Estado vai, baixa aquela lei, cria uma outra lei com número diferente, com um conteúdo igual. Não se resolveu. A questão é, a reforma tributária, qual é o principal problema? Será que não teríamos que passar, talvez, uma reforma por fases, começando com o ICMS, com a nacionalização, quando eu falo nacionalização do ICMS, não nacionalização no sentido de passar para a União a competência, mas de nacionalizar as regras para quê? Para criar uniformidade nas regras do ICMS, de sistemas de obrigações acessórias. Para depois falar, talvez, nessa questão de ISS versus ICMS, dada a peculiaridade de município também ser ente tributante no Brasil. São as minhas considerações. Bom, a gente tem muitos inscritos. Agora, eu vou pela ordem aqui que eu anotei. Então, primeiro, acho que o Júlio, depois Nelson, Leonel, Flávio e o Peroba. Tá, vou procurar ser bastante rápido aqui. As minhas considerações, elas levam em conta tanto a fala do Luciano, a fala do Roberto e do Alberto, né, nesses pontos que ficaram muito evidentes em que há colidência de posições, né? E aí, aproveitando as ponderações muito pé no chão da Carolina, né, que a gente sentiu a angústia, né, do que é empreender nesse país, né, e qual a dificuldade de ser um bom contribuinte nesse país, né? Como apesar do Brasil não ser um membro da OCDE, né, mas a gente está muito longe daquelas diretrizes todas, né? E todas essas dificuldades e essas dúvidas implementam um sistema de fraudes e de estímulo a maus contribuintes, né? Porque onde há dúvida total, ninguém está certo, ninguém está errado. Né? Então, é péssimo isso, né, para um ambiente saudável, né, de pessoas tão sérias como nós queremos ser, né, e procurar alternativas, de fato, que viabilizem um Estado, né, e, ao mesmo tempo, viabilizem uma economia minimamente aceitável do ponto de vista da segurança jurídica. Né? E aí, assim, sendo muito prático, as condições políticas para uma reforma, nesse momento, acho que é um consenso de que elas não existem. Né? Qual reforma seria essa, se fosse possível, do meu ponto de vista? Uma reforma na tributação do consumo. Porque a renda há defeitos, obviamente, né, existe, tudo tem defeitos, mas onde que a crise, de fato, pega, né, do ponto de vista tributário? Na tributação de consumo, ICMS, ISS, e agora com o nosso sócio União Federal, PIS e COFINS, né, que pegou de carona a grande arrecadação do consumo nessa matriz. Então, nós implementamos e incrementamos muito essa matriz de arrecadação chamada consumo.
né? Quer chamar de faturamento, circulação de mercadoria, prestação de serviço, dá o nome que você quiser, né? E com as riquezas hoje da alta tecnologia, esses conceitos estão todos misturados, né? Não se sabe bem o que é serviço, o que é mercadoria, essa grande dificuldade que a gente está tratando aqui. Mas, considerando que a gente não vai conseguir atingir isso hoje, para remodelar o sistema tributário e dar o real peso, por exemplo, de uma tributação sobre o lucro, que é muito mais distributiva de renda, né? Porque quando você tributa excessivamente, não estou dizendo para não tributar, todas as matrizes são necessárias, assim como na matriz energética de qualquer país ela é múltipla, né? Não posso ter só solar, só qualquer um dos modelos. Eu tenho que escolher vários modelos e montar um sistema. Mas a nossa está extremamente concentrada no consumo, e essa concentração se incrementou muito nos últimos anos com a união com o PIS e COFINS e com as alíquotas majoradas de ICMS, inclusive em itens que são extremamente relevantes, como comunicação, como combustíveis, né? Que, em tese, seriam insumos de indústria de qualquer país, onde deveria ter menos tributação. Mas aí a facilidade da arrecadação implementa uma alíquota maior nesses itens que são essenciais, né? Então, agora, como mudar nesse momento essa matriz? Me parece que há uma impossibilidade. Então, considerando que isso é uma premissa, nesse momento, não adequada, e que a gente não vai colocar o dedo nesses pontos para mudar essa matriz, né, para tributar mais a renda e menos o consumo, né, que aí é disso que a gente está falando, e também para tornar mais inteligente, com o IVA, essa tributação do consumo, pelo que eu tenho visto e pelo conflito que eu acho que pode ser muito salutar esse conflito entre municípios e estados, porque aí você sai da dicotomia, o contribuinte que não quer pagar e o estado que quer arrecadar, né? Não é disso que estamos falando aqui. É claro, sempre o contribuinte quer pagar menos, inclusive o bom contribuinte. É dever do gestor de uma empresa procurar as alternativas legais de menos pagar impostos, né? Acho que isso não é ilícito ainda, né? Faz parte do nosso dever, e nós, como consultores, estamos desse lado, né? E, nesse ponto, somos parciais, porque buscamos alternativas dentro da licitude. Agora, aproveitando esse discurso, o que a gente teria que falar? Eu acho que a pior alternativa é essa alternativa de considerar uma competência residual existente para o município e para o Estado, que é o que eu consegui filtrar, e me corrijam, por favor, tanto Alberto quanto Luciano, se eu estiver errado ou não lendo adequadamente o que vocês falaram, mas eu percebo assim, que há uma tentativa de ir para uma competência residual do Estado e do município que não está na Constituição, né? Porque só quem tem competência residual na Constituição é a União Federal, no 541, né? Já que não existe essa competência residual, eu não posso falar assim, por exclusão, se não incide ISS e IPTU, incide ICMS. Ou, por exclusão, se não incide ICMS, incide ISS, dadas as novas tecnologias. Essa, eu acho que é a pior saída para o país. Eu acho que a sua empresa, por exemplo, vai sofrer muito com essa linha se os municípios puxarem para o seu lado, opa, não é ICMS, é ISS. E os estados, opa, não é IPTU. E não é ISS, é ICMS, né? Essa não me parece ser um caminho de construção. E qual seria o caminho de construção? Indo naquilo que você falou, que o Luciano falou, eu acho que, nesse momento, mesmo não sendo a saída ideal, seria a edição de uma lei complementar onde todos esses players estariam presentes, né? Para construir o quê? Mesmo que isso seja discutido depois, mas aí, pelo menos, você tem a transparência de uma posição do Estado. Estado, lato sensu, municípios, Estado, né, e União. O que é mercadoria, então, agora? E o que é serviço, então, agora? Poderemos discordar e até questionar disso, mas tenho certeza que os litígios serão menores e haverá aquela transparência ultra necessária de nós, contribuintes, de nós, Estado, sabermos o que é mercadoria hoje e o que é serviço. Não se sabe mais, pelo que a gente está falando aqui, né? E cada um, legitimamente, puxando para o seu lado, até em razão das funções que cada um de nós tem, né? Para falar, olha, vamos elastecer o conceito de mercadoria, porque esse conceito é muito antiquado. Ou vamos elastecer o conceito de serviço, que não é mais só um fazer, é muito mais que isso, que é o conceito que o Alberto tratou, né? E é natural que ocorra isso, porque se é um mercado que migra do conceito tradicional de mercadoria para um conceito amplo de agregado, de serviço, de tudo aquilo mais que o Alberto muito bem colocou para todos nós, ao mesmo tempo, o Estado ele tem uma série de competências e de atribuições constitucionais que ele não pode ver esvaziada a sua competência sobre a mercadoria, né? E se a mercadoria está deixando de ser importante, o que o Estado vai tributar? Estado, agora, no sentido das unidades estaduais, né? Vai tributar. Então, é muito compreensivo essa corda, né? Um puxando esse cabo de guerra, né?
que é o que a gente percebe, né? Cada um tentando puxar a competência para si. E, de outro lado, tem a regra rígida constitucional, que a competência tem que ser definida, é definida constitucionalmente, né? Então, se está lá escrito mercadoria como um elemento fundamental no substantivo, lá, operação de circulação de mercadoria, e se permitir dizer que mercadoria pode ser equiparado a A, B, C ou D, o que está se permitindo? Daqui a pouco, IPVA se incide sobre imóvel, porque se considera por ficção o imóvel automóvel. O limite é esse, né, que a gente pode chegar. Então, a minha ponderação é só essa. Eu acho que, se há algum consenso, é que a lei complementar hoje seria um impositivo para se estabelecer minimamente conceitos aceitáveis por municípios, estados e pela União, né? Obrigado. Muito bem. Vamos agora para falar do Nelson. Bom, eu vou tentar ser mais sincero e não prometer ser tão breve, porque quem me conhece sabe que eu não consigo. Mas, na busca dessa brevidade, eu vou tentar mais levantar, né, alguns problemas e esclarecer algumas provocações que eu fiz, até porque eu estou aprendendo, sem dúvida nenhuma, acho que mais do que todos nessa mesa, a respeito do tema. Bom, primeiro a provocação, né, que me fez ser citado por quase todos aqui na mesa, né? Eu fiz essa provocação, primeiro porque estamos numa academia, né, como bem o Luciano falou, e se hoje essa questão caísse num exame da ordem, né, com certeza o gabarito oficial seria uma ação de consignação e pagamento. E no valor do ICMS. E aí caberia ao juiz, sim, resolver, né, esse conflito de competência, e se for ICMS, a gente levanta tudo, se for ISS, a Microsoft levanta o que excede a alíquota do ICMS e a parte do ISS é convertido em renda, e se entender que é o sonho, acho que de todas essas empresas, de que é cessão de espaço virtual, né, aí a empresa levanta tudo e o advogado é o que, obviamente, vai mais celebrar no camarote, né, que vai ter um percentual maior. Então, assim, foi uma provocação, de fato. Por quê? Porque, assim, para minha surpresa, né, mudando do lado do balcão, quando eu tento entender os autos de infrações que a gente lavra, eu percebo também que não tem o pagamento do ISS. Então, fica, de fato, essa corda, cada ente federativo puxando de um lado, e a provocação é no sentido de está havendo repasse desses encargos? Eu acredito que sim. Tá? Talvez eu já me dediquei ao conflito do ISS e ICMS para vários setores. Confesso que comecei a me dedicar há mais pouco tempo em relação aos bens e outros serviços digitais, mas, por exemplo, a gente tem aqui um dos sócios da Navarro, que se dedica muito, né, ao direito imobiliário, foi coordenador de uma obra recente que eu tive a oportunidade de participar, e o único tema de um livro de mais de 1000 páginas que pôde repetir foi justamente o conflito do ISS e do ICMS, porque uma das premissas dos coordenadores do livro era não repetir nenhum tema. E eu, como agente fiscal de renda, escrevi a respeito da construção, né, ou do avanço do ICMS sobre os serviços de construção civil para ambientes pré-moldados, né, numa linha, e o nosso colega Roberto Biava, que também é da consultoria como o Luciano, escreveu em outro sentido. E eu tenho certeza também que a minha participação aqui, pelo menos a expectativa da Tati, era confrontar algumas coisas. Estou fugindo um pouco disso, né, em respeito ao chefe e tal, mas as divergências, na verdade, são pequenas, eu acredito, são pequenas, porque eu já havia esclarecido que as premissas são as mesmas. Tá? Então, a provocação é nesse sentido, tá? Para todos aqui, praticamente, empresas e advogados, principalmente. Eu acredito que hoje há, efetivamente, um repasse no preço do serviço, de qualquer serviço, né, de um serviço de qualquer natureza, há repasse desses custos. Não o custo de litígio, estou falando do custo dos tributos que não são recolhidos, tanto ICMS como ISS, na locação de bens móveis, na cessão dos espaços virtuais, das mercadorias entendidas como os bens digitais e dos serviços de comunicação. Isso, por que eu estava citando a construção? Porque isso acontece na construção. Por que nossas obras são tão caras? Porque está enfiado lá o ICMS e o ISS. Quando essas empresas, essas construtoras, hoje, é óbvio que não fazem mais isso dentro do ambiente do local de trabalho. É muito mais barato, assim como teve uma evolução
né, no comércio digital, é muito mais barato você construir hospitais em que os quartos dos hospitais têm exatamente a mesma estrutura e eles serem desenvolvidos fora como se fosse um processo industrial. Agora, querer identificar que aquele quarto de hospital, a hora que ele é colocado no local da obra, ele é uma mercadoria, não sei. Aí eu ouso discordar da nossa consultoria tributária. Então, agora, pergunta para a construtora se não está o preço do ICMS lá no custo da obra. Tá. Então, assim, teoricamente, daria... Estou brincando, mas daria para estar depositando a integralidade do ICMS em juízo. Porque ele está lá, ele está sendo repassado para quem encomendou o hospital, para quem... Os camarotes do Allianz Parque, por que é caro? Porque está lá o ICMS, sim. Aliás, eu fiquei sabendo que está 2 vezes, às vezes. Né? Porque há conflito entre os estados. Como as construtoras eram considerados consumidores finais, às vezes, e até não contribuintes, se via uma mercadoria de um outro estado, era cobrado pelos 2. Então, tinha 2 ICMS e 1 ISS. Então, assim, esses conflitos geram o quê? Na construção civil, nos bens digitais e em qualquer mercadoria que hoje tem serviços envolvidos. Num valor final muito maior. Então, assim, eu acho uma falácia falar, não, a empresa quer pagar... Não, quem paga é a gente. Entendeu? Quando eu compro um programa da Microsoft, eu estou pagando mais caro do que lá fora. Por quê? Porque tudo isso que vocês discutem está lá. E até mais, porque tem o custo do advogado. Né? Tem o custo do advogado também, de toda essa litigiosidade. Então, a provocação era realmente para poder atingir isso, né? Abrir um pouco os olhos. Eu sei que é óbvio que o custo é inviável. Hoje, com as condições de a gente prestar garantias em execuções fiscais, então, comparar esse custo da garantia com o custo de uma consignação em pagamento, é óbvio que qual que vai ser a saída? Né? Deixa lavrar o auto de infração dos 2 lados. Eu me defendo dos 2 lados. Se eu der uma sorte, né, de ganhar no TIT ou no Conselho Municipal de Tributos, maravilha. Se eu não der, eu vou entrar com 2 mandados de segurança. Que aí eu até pergunto, né, são mandados de segurança conexos, né, porque os 2, se for aqui no município de São Paulo, vão aqui para... Mas, enfim, isso é outra questão. Mas essa era a minha resignação. O segundo ponto que eu só queria levantar é assim, toda essa insegurança jurídica que, né, o Júlio levanta e que muitos aqui falaram, não, o Estado não pode se arvorar em interpretar, o município não deve... Bom, mas hoje quem tem interpretado é o Poder Judiciário. Então, e o pior, a gente não tem uma corte constitucional que decida a matéria tributária. A gente tem 11 cabeças lá, a gente tem 11 Supremos Tribunais Federais no país, que também é uma outra maluquice. Isso para qualquer tema, para um tema político, para um tema hoje de... se a pessoa pode ser presa após uma condenação em segunda instância, e também para resolver um conflito de competência entre ISS e ICMS. Então, a gente vai ter um ministro lá que, eventualmente, foi prefeito ou é amigo de um prefeito que vai puxar para o ISS. Estou aqui supondo, pelo amor de Deus, estou chutando aqui. Outro ministro lá que não, tem uma linha mais alinhada aos estados e vai votar de outra forma. E eles não se reúnem. Tanto que, não raras vezes, saem 11 é raro, mas saem 8, 7 votos a respeito desse tema e a gente fica... os acadêmicos, os advogados e as próprias empresas ficam que nem os malucos tentando entender o resultado do julgamento. Né? Isso tem ocorrido, às vezes, até no TIT, enfim, em várias outras circunstâncias. Então, assim, eu acho que a fiscalização, o corpo fiscalizatório, as consultorias dos municípios e dos estados interpretam melhor, sim, né, do que o nosso próprio Poder Judiciário, que é onde estamos desaguando, né, todos os nossos conflitos hoje. Mas só estou levantando. Em relação às obrigações acessórias, que era o meu terceiro ponto, aí eu queria ser mais pé no chão, né, porque muitos aqui acham que eu ainda estou lá na escola fazendária, mas eu estou tanto feriado, né, que eu estou completando a 3ª semana, mas eu brinco que eu estou só uns 10 dias lá, né? Que acho que eu não tive 10 dias úteis de trabalho ainda. Mas eu já recebi um monte de auto de infração e cada um é de um jeito. Isso dentro da minha própria jurisdição, da minha própria delegacia. Eu sei que eu vou, eventualmente, ser criticado pela DEAT a respeito disso, mas é a realidade. Acho que todo mundo que está aqui sabe disso. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com um conflito de competência em que a empresa, não interessa se é Yahoo, né? Yahoo, Microsoft, Facebook, Twitter, sei lá quem que, por exemplo, veicula publicidade e propaganda, ele entende que não é contribuinte, ele não tem nem inscrição estadual.
Então, se nós formos nos arvorar em cobrar um ICMS, comunicação, dessas atividades, dessas receitas, maravilha. Então, vamos autuar pela falta de pagamento de imposto, que não pagaram, como eu já deixei claro, e nem depositaram em juízo, e a multa. Ah, mas a multa é de 150%. Bom, paciência, a gente ainda não fez. Eu entendo que a comunidade, a sociedade tem que encaminhar lá um item novo, né? Aliás, o novo projeto de infrações e penalidades está lá na Alesp, né? Foi apresentado com polpa lá, junto com o procurador-geral, o Elival, e o coordenador da CAT, o secretário da Fazenda, introduzir lá uma multa específica para essa situação, que ela acontece em inúmeros casos, não só na tributação de bens digitais. O fato é que, na minha cabeça, se o contribuinte entende, né, se a empresa entende que não é contribuinte de ICMS, ele tem que ser autuado pelo imposto e a multa pelo não pagamento desse imposto. Hoje, a gente se depara com autos de infração em que se cobra 30% sobre o valor da operação porque não emitiu a nota fiscal eletrônica. 50, hein? 50. De ICMS... Ixi, faltei na aula do Salaberry, então. Bom, enfim, 50% sobre o valor da nota fiscal eletrônica não emitida. É óbvio que não emitiu. Ele entende que não é contribuinte, não tem nem inscrição estadual. Autos que autuam isoladamente também a falta de inscrição no CADESP. Autos que autuam, né, que cobram multas referentes à entrega de arquivos digitais referentes. Então, aí sim, eu acho que a fala do Alberto é perfeita. Quer dizer, acho que já passou a hora que, independentemente de os estados terem alíquotas diferentes, reduções de base de cálculo, as obrigações acessórias precisam ser comuns. E aí, né, eu acho que um bom jantar, né, que já está o convite, a Microsoft vai pagar, pode me chamar também, só estou provocando, né, posso nem comer, só bebo, mas eu sei que o Luciano e o Alberto não vão poder beber porque eles vão precisar chegar num acordo, né, eles vão precisar chegar num acordo, o que não dá é para a gente, sinceramente, né, não sei, talvez eu não vá durar muito mais que 10 dias lá na delegacia, se todo mundo for assistir depois, que tenho certeza que vai. Mas o fato é que assim, não dá para conviver com isso. Isso eu acho mais grave. E isso é mais pé no chão. Porque dentro, né, da própria jurisdição, a gente tem diversas infrações, nem a gente sabe cobrar direito. E isso fragiliza demais. Né? E insisto, e no meio dessa confusão toda, ainda vem a empresa e fala, não quero pagar nada. E não paga nada, e não deposita nada. Né? Enfim. Esse era um terceiro ponto. O quarto ponto, bem rápido, prometo, é a questão assim, esses municípios que o Alberto fala tanto, desculpa, na minha conta não passa de 120. Então, toda vez que falam da complexidade do sistema tributário nacional, que o maior problema é o ICMS e o ISS, se falam em 5.500 municípios. Mentira! Né? Porque a gente não tem 120 municípios que sobrevivem ou que contribuem ou que têm um corpo fiscalizatório para arrecadar ISS. O resto é tudo repasse. E aí o que me espanta, e isso que eu acho engraçado, né, é que assim, o repasse do ICMS é maior do que a arrecadação de ISS. Então, por que vocês não deixam a gente autuar o ICMS? Não sei, isso é uma pergunta mesmo. Né? Isso é uma pergunta. Então, lógico, eu sei que em aula, né, eu tenho a insignificância, né, e a ineficiência da fiscalização, né, desses municípios, tem a impopularidade dessa cobrança local, né, porque é óbvio, é muito melhor a empresa que eu trouxe lá para o meu município ser autuada pelo Estado, aqui de São Paulo, ou, enfim, ou vem uma orientação lá do prédião, lá da sede da Secretaria da Fazenda, do que lá daquele município, né, onde se encontra aquela atividade. Né? Então, enfim, a esmagadora maioria dos municípios não tem receitas próprias. Né? Então, eu tinha aqui mais uma proposta só, na verdade, que é só a quinta, é bem rapidinha, que eu acho que assim, é bem do tema de hoje. Né? Eu acho que a defesa, Luciano, de que assim, o ISS, o ICMS, ou o IVA, ou sei lá, o tributo federal que for, né, eu acho que a gente deveria adotar, para a maioria dessas situações, aquela divisão da base de cálculo entre o Estado, onde se situa o adquirente, e o Estado, onde está situada a empresa que, usando sua expressão, transaciona esse bem digital. Né? Porque você concentrar só no Estado adquirente, assim como são os serviços não medidos, né? Os serviços não medidos, eles têm essa divisão da base de cálculo e depois se aplica às alíquotas. Então, me parece mais adequado, apesar que em alguns grupos de WhatsApp, eu tenho um lá da
Associação Paulista de Estudos Tributários, já falaram, não, mas aí eu baixo o meu no avião, né? Agora tem Wi-Fi no avião, e aí eu baixo no avião, eu sou não residente, pego o serviço de comunicação para poder baixar no avião, e papapá. E aonde é esse estado adquirente se eu estou voando, né, de São Paulo para Brasília, né? Enfim, o assunto não é fácil, mas eu acredito que essa repartição, né, da competência em razão da divisão da base de cálculo seria mais adequado do que colocar tudo em cima do Estado onde reside, né, ou onde está localizado o adquirente desse bem digital. Obrigado. E, como eu falei, não ia conseguir ser curto. Eu já vou passar a palavra para o Leonel, que está aqui na ordem, mas eu queria fazer só uma consideração, Nelson. E aí acho que isso toca muito o ponto da reforma tributária, do IVA, se é possível ou não é. E aí essa sua última fala, penúltima, por que então não deixa a gente tributar logo mesmo? É melhor, o município vai... É uma provocação, mas é algo que no contexto da reforma tributária aparece, porque... Mas no contexto da reforma tributária aparece, porque quando se fala de um IVA subnacional, né, numa hipótese de um IVA dual, se cogita de não, mas os municípios não vão perder porque a gente vai ter repartição da arrecadação tributária. É super perigoso a gente falar isso, e tem julgado do Supremo que se fundamenta no fato de que vai um pouco lá para o município, né, aquele lá dos impressos, vamos tributar pelo ICMS porque o município vai receber mesmo. É super perigoso por uma questão financeira. Qual é a questão financeira? Esse município depende do recebimento dessa repartição da arrecadação tributária. Nos termos da Constituição, a divisão dos recursos ela é obrigatória e não pode sofrer nenhum tipo de restrição, salvo na hipótese de execução ou retenção por conta de dívida com o ente. Então, o Estado ele pode reter a arrecadação tributária se o município for credor dele. E, no mais das vezes, isso acontece. O município tem dívidas perante o Estado, assim como o Estado tem dívidas perante a União. Então, se a gente deixa na mão simplesmente da repartição da competência tributária, e vamos deixar o ICMS tributar tudo, a gente pode realmente tirar grande parte da autonomia financeira dos municípios. Que é uma discussão, tem que ter ICMS, tem que ter ISS, é uma outra. Mas, considerando o nosso sistema, os municípios podem sofrer com isso porque eles podem ter a repartição da arrecadação tributária retida, porque a receita tributária é garantia em operação de crédito, em operação de empréstimo. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente quando fala de reforma tributária, porque é super bonito falar, não, mas vai repartir, então vamos mudar a Constituição, porque a Constituição permite que haja retenção na hipótese de execução de garantia por conta de dívida que não tenha sido paga. Hã? Exatamente, o Rio de Janeiro está sofrendo isso agora. Então, a gente tem que também tomar cuidado. Só lembrar que, para mais de 5 mil municípios, o Simples Nacional faz isso, e foi uma maravilha para esses municípios, que eles acabam recebendo uma parcela de ISS através de uma arrecadação unificada federal, que jamais eles teriam um corpo fiscalizatório para ir buscar. E nem interesse político, enfim, e todos aqueles outros defeitos. Então, a gente tem o Simples Nacional aí, que cada vez abraça mais serviços, cada vez tem faixas inclusivas, né? Aumentam essas faixas de inclusão no Simples Nacional, e é uma panaceia hoje. E ele fere essas questões de direito financeiro que eu não vou debater com você, que eu sei que você é a maior autoridade, talvez, aqui da sala. De jeito nenhum, mas eu só acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque isso fica também na mão da discricionariedade do chefe do executivo. Então, e é uma questão política. Você tem lá um presidente, um governador, né, que é do seu partido, você não vai fazer a retenção. Agora, se não a retenção é possível e permitida constitucionalmente. Eu acho que isso tem que entrar na conta da reforma. Mas... Tatiane, desculpa, eu esqueci de avisar. A Gisele tinha me pedido para avisar que ela tinha que se ausentar, que ela tem uma viagem para Brasília, e pediu desculpas à mesa. E eu peço desculpas por ter esquecido. Então, vamos lá. Agora o Leonel. Eu vou procurar ser bem rápido, pelo jeito da hora. Não é? Então, o IVA seria uma medida adequada? O Alberto falou, mas quem paga a conta? Não é? Eu queria aqui só ecoar, não é, o que a tese central, vamos dizer assim, dos trabalhos do professor Fernando Rezende. Não é? Ele diz, tem um problema de desajuste vertical aí que o federalismo fiscal tem que lidar. Não é? E lá, na Constituição de 88, esse problema foi mal enfrentado e os estados perderam e os municípios ganharam. Quer dizer, tem que ter uma correspondência entre o que você recebe de tributo e quanto que você vai precisar prestar de serviço público. Não é? E, junto, tem o problema da política de desenvolvimento regional, que tinha antes e deixou de existir. Então,
na hora de pensar a reforma tributária, essas duas coisas têm que ser pensadas juntas, né? Tem que ser pensado o ajuste vertical, como lidar com isso daí para frente, não é? Bom, aí, um problema... Quer dizer, estou dizendo porque a gente tem que continuar pensando nesse modelo ideal, quer dizer, como o Roberto falou, para colocar o Brasil em sintonia com aquilo que se faz no mundo, não é? E, bom, e para garantir segurança jurídica, que tem que acabar, tem que garantir segurança jurídica. Essa segurança jurídica pode ser alcançada em que níveis? Primeiro, no nível da elaboração da legislação. Quer dizer, todo mundo falou aqui, o Júlio falou, a Carolina falou, a Adriana, o quanto isso prejudica a economia, o quanto esse grau de incerteza prejudica a economia. Então, como é que vai fazer para enfrentar isso? Primeiro, no nível da legislação, né? Precisa ter um legislador eficiente, rápido, que esteja atento a esses problemas e trabalhe efetivamente para resolvê-los, né? Mas a norma sempre vai comportar uma dose aí de ambiguidade, não é? Então, o Hart escreveu lá, ela tem uma textura aberta. Depois o Kelsen, você tem 3 problemas que vão surgir na interpretação. Você tem normas contraditórias, você tem a textura aberta do direito e você tem o legislador tendo feito a norma num contexto, você vai ter que interpretar a norma num outro contexto, né? Os exemplos mesmo que você usou aqui, não é? Então, livro, jornal, periódico e papel destinado à sua impressão. Como é que você vai interpretar isso aí? Isso foi feito num outro contexto. Você vai ter que interpretar. Quer dizer, não dá para dizer, não vai ter interpretação. Só se você remontar lá ao começo do século XIX. Quer dizer, foi feita o Código de Napoleão, tem escola de exegese que interpretava, ou que aplicava o direito como se não houvesse problema interpretativo. Depois que a norma tem uma textura aberta, isso daí é pacífico. A norma tem uma textura aberta e não dá para você dizer que a tipicidade é absolutamente fechada. O problema é como lidar com essa textura aberta. E o que a gente pode fazer aqui, daí fica... O que a gente pode fazer enquanto aplicador do direito, enquanto doutrina? Contribuir para que, na esfera da aplicação, essa segurança seja fornecida ao máximo, não é? E que, ainda que a norma, que o sistema possa conter, vamos dizer assim, múltiplas hipóteses interpretativas, que, para a empresa, a interpretação e o direito a ser aplicável apareça de maneira absolutamente cristalina. É só isso. Agora é o Flávio. Vou ser bastante breve, só para finalizar. A gente ainda tem um convidado que não teve a oportunidade de falar. Só me deixa falar. Ninguém te deixa falar. E tem um outro evento do Corpo Docente na sequência. Bom, acho que é consenso aqui nas diferentes posições e discussões que o ideal seria buscar uma discussão do sistema tributário como um todo, especificamente sobre os negócios de tecnologia, pensar num IVA nacional, rediscutir fundamentos, mas a gente vive, de forma muito óbvia, uma inviabilidade prática imediata disso. O cenário de déficit fiscal, ninguém tem como perder, e não existe reforma tributária em que todo mundo sai ganhando, falta de interesse político. A resposta, Nelson, por que os municípios não aceitam a receita em troca da perda da competência? Porque competência é poder, e todo mundo quer ter o poder, ainda que seja o poder de não tributar. Essa barganha é essencial. Não é só o dinheiro, claro. Eu acho que essa dificuldade não deve fazer com que a gente fique resignado e deixe de discutir o que se considera ideal. Então, o que eu gostaria aqui de propor é que a gente tenha uma discussão em 2 frentes, não deixar nos debates e nos eventos aqui, com a participação da academia, do mercado e do governo, em pensar no que é ideal e pensar na reforma, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que, pelo menos no curto e médio prazo, essa reforma é inviável. Se ela é inviável, vamos olhar as reformas incrementais que vão acontecer, porque nesse cabo de guerra está todo mundo precisando de dinheiro, os estados estão vendo a base tributária do ICMS se degradando progressivamente, os municípios também têm competências que são custosas e cada vez mais e precisam de receitas, então, nesse cabo de guerra, todo mundo vai querer ganhar. O que a gente precisa? Discutir as reformas incrementais olhando o contexto. Tributação federal, como o Roberto bem levantou, veja essa solução de divergência que foi comentada há pouco, ela usa uma base de discussão que, na verdade, seria para ICMS, do software como mercadoria, para mudar o entendimento da Receita Federal. Então, claro que as coisas estão interligadas. A gente tem que olhar o sistema como um todo, mesmo nas reformas incrementais, e a gente tem que olhar, gostaria de ressaltar, o contexto internacional. Essa ameaça que parece uma pressão de mercado das empresas realocarem as suas atividades, ela é mais real do que nunca. A gente olha hoje, em termos internacionais, o Brasil é um outlier. Tributação de lucro a 34%, no começo da década de 90 era normal, era padrão da OCDE, deixou de ser há muito tempo. Nos Estados Unidos já se discute a reforma Trump, redução do imposto de renda das empresas para 15%.
A Europa e os países asiáticos, de modo geral, também já pegaram esse bonde há algum tempo. Então, o mundo está vivendo uma redução do foco sobre a tributação do lucro das empresas, sem falar em tributação de receita, que é uma anomalia brasileira, vantagens cada vez maiores. É uma guerra fiscal mundial. E a economia, a gente não está discutindo agora um setor específico dela. Como a OCDE já destacou num dos relatórios, a economia digital não é um setor da economia. A economia se tornou digital. Então, sob pena da gente perder a atividade econômica e da gente ficar cada vez mais para trás, a gente precisa olhar esse contexto. E olhar para frente. Acho que envolver a academia, envolver as empresas e os atores de governo é importante. A gente tem que entender as nuances dos negócios. Não é a mesma coisa discutir a tributação do download de um aplicativo e de uma assinatura. In-app purchases, compras dentro do aplicativo. Reconhecer também as interações com as outras questões regulatórias, a necessidade de mercado das empresas de localizarem pagamento, reestruturarem as suas operações, enfim. A gente tem que olhar o que está acontecendo e tem que olhar as nuances de cada um desses negócios para discutir para frente como que a gente vai lidar com essas questões. Senão, de fato, parece que a gente já está para trás e vai ficar cada vez mais, o que é uma pena para todo mundo e, no final, vai se arrecadar menos. Perdem municípios, perdem estados, perde a União e perde, claro, a sociedade brasileira com menos investimento e desenvolvimento. Peroba, por favor. Vamos lá. Eu vou tentar ser bem rápido também, até porque todo mundo já falou bastante sobre os temas e eu não quero primeiro ser repetitivo e depois acho que a gente está bem avançado no horário. Deixa eu ver se estou falando bem perto do microfone. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pela iniciativa. Deu para ver o que significa esse assunto hoje em dia, a quantidade de temas que a gente tem e a coragem das autoridades públicas e da Carolina como empresa de colocar suas posições e se expor de alguma maneira aqui. Acho que só a academia permite isso. A gente só consegue avançar no ambiente acadêmico. Acho que isso está claro. O Luciano falou de reforma tributária, onde faltou o ambiente acadêmico. Acho que nessa discussão também a gente só vai conseguir encontrar algum consenso, algum caminho, se a gente conseguir parar para discutir um pouquinho e todo mundo se desamarrar um pouco das suas funções no dia a dia e tentar encontrar o que seria um bom caminho para todos. E, nesse aspecto, o que me empolgou de tudo que a gente discutiu aqui foi a ideia de federação cooperativa. O que nós todos queremos juntos? Nós todos acreditamos que uma economia de mercado onde as empresas têm que ser bem tratadas, porque elas possam se desenvolver, gerar empregos e pagar impostos é razoável, ou para alguém isso não é razoável? Porque aí, se não é para alguém, fica fácil não resolver essa questão. Agora, se é para todos ao mesmo tempo, claramente não vai ser uma briga de divisão de competência que nós vamos achar essa solução. Essa solução não está aí. Essa solução não está, na minha opinião, numa reforma tributária. Não está. Eu estava conversando aqui com o Luciano, ele participou muitos anos. Eu participei de um projeto que foi o projeto do Sandro Mabel por quase 2 anos em Brasília. Fiquei totalmente envolvido nisso. Discuti o modelo do IVA com a OCDE. Tem lá o modelo totalmente pronto. Nós não vamos chegar numa solução que seja via discussão de competência, porque competência é poder. Competência não é dinheiro, gente. Competência é poder. Não é que o cara só está preocupado com a arrecadação. O governador quer ter na mão dele a decisão de tributar ou não tributar alguma coisa. É assim que ele fala com a sociedade. Ninguém vai abrir mão de competência. Tanto isso é verdade que eu estava, pelo menos, acreditando que nessas questões de economia digital, em algum momento, era só uma questão de atraso legislativo. Talvez a gente não precisasse de uma reforma para resolver todas as questões. A legislação, aos poucos, ia entendendo e verificando quais eram, muito embora os avanços tecnológicos sejam muito rápidos, mas em algum momento a gente ia definir nas leis quais eram as hipóteses de incidência razoável. Eu estou chegando à conclusão que nem a lei vai resolver isso. Vou dar 3 exemplos claros e concretos de coisas que nós estamos vivendo agora. Um deles é essa questão de inserção de material publicitário, ou publicidade online, ou veiculação de publicidade, seja qual seja a denominação que a gente queira usar, elas dizem a mesma coisa, a gente fica brincando com esses nomes, são as empresas que fazem publicidade na internet. Empresas que não têm infraestrutura de telecomunicações, empresas que só inserem material publicitário. A Prefeitura de São Paulo, muito embora há 10 anos não tributasse isso, há um ano atrás soltou um parecer normativo falando agora o tributo. Dane-se a lei. Eu resolvi fazer uma interpretação retroativa de algum negócio que por 10 anos não era tributável para dizer isso está no item de agências de publicidade. Como se essas empresas fossem agências. Claro que não são. Tanto não eram que as prefeituras brigaram no Congresso para que o item fosse incluído, inserção do material publicitário. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ninguém respeita a lei, muito embora sabendo que ela existe e que ela define claramente uma questão. Do ponto de vista do ICMS, assim que foi aprovada a lei complementar, que dirimiu de alguma maneira, um conflito de competência, debate amplo no Congresso, vocês todos participaram. Saiu a lei falando inserção de material publicitário, agora estamos tratando de definição de competência. É dos municípios. As primeiras discussões que eu estou tendo com o Estado, nas disputas que a gente tem no TIT, ou mesmo nos judiciais, os Estados estão com as pessoas que estão representando os Estados estão com 2 respostas. Ou isso não é retroativo, como se a gente pudesse falar de definição de competência retroativa ou não,
Quer dizer, ou esse item é dos estados, ou ele é do município. É assim que nós fizemos nosso sistema constitucional. Não dá para ser dos dois entes ao mesmo tempo. Agora, se editou uma lei, então, retroativamente, eu podia cobrar, agora não mais. Como se pudesse ser assim. Ou o que os estados, ou os representantes dos estados estão dizendo é aquela inserção de matéria... Acho que não é bem isso que as empresas fazem. Então, talvez aqui a gente continue tendo campo para tributar. Debate amplo no Congresso público, todo mundo participou, todo mundo brigou por esse item como se fosse assim. Claro, porque tinha muito dinheiro envolvido. Veio uma lei aprovada, Câmara, Senado, aprovada pelo presidente da República, ninguém respeita a lei. O último ponto, que foi um exemplo dado pelo Alberto, que esse assim caracteriza bem essa situação, que é a lei do ISS dos benefícios fiscais. A gente já tinha uma lei que dizia que você não pode tributar com menos que 2. Ninguém respeita a lei. Aí veio uma outra lei. Falaram, continua sendo a mesma lei, porque, na verdade, era aquela lei que eu queria. Mas agora você vai responder por crime. Agora eu vou pensar se eu cumpro. É a mesma lei, a lei não mudou. Que foi a reação do Alberto. Agora acho que os caras vão cumprir, mas é a mesma. Ou seja, ninguém respeita a lei nessa questão de definição de competências. E ninguém vai continuar respeitando. Então não vai ser nenhuma lei, na minha opinião, nenhuma lei complementar que vai resolver essa questão. Nós vamos discutir no Congresso, vamos editar uma lei e respeitar a lei depois. Porque eu quero manter a arrecadação, porque eu quero manter a minha competência, eu quero manter o meu poder, e nós não estamos chegando em alguma solução clara. E se a gente pretende criar um desenvolvimento de uma área de negócios razoável nesse país, para que a gente possa ser um hub da América Latina, a gente vai pensar para outro jeito. Como eu pensaria, depois de muito refletir sobre a questão, não numa reforma constitucional a curto prazo. A gente, claro, evidentemente, estamos continuar discutindo isso. A academia é o lugar certo para a gente continuar tentando encontrar aqui um modelo que abarque estados, municípios, os tributos federais, alguma coisa que seja compatibilizado com o resto do mundo, mas isso não vai ser resolvido num curto nem médio prazo. Também não acho que uma reforma legislativa vai resolver isso. Tem 3 exemplos. A gente muda a lei, ninguém respeita. Os estados estão lavrando autoinfração sobre a atividade de comunicação online e os municípios continuam lavrando com base no parecer que dizia que a gente, ainda hoje, depois de uma lei complementar editada, os 2 estão lavrando. Dividindo nessa semana, 2 autos de infração, um do estado, um do município, nenhum com base na lei nova. Todo mundo sabendo que existe a lei. E todo mundo participou da lei. Na minha visão, a gente tem um tipo de solução mais concreta e imediata, e, na minha visão, é isso que a gente deveria tentar explorar e encontrar caminhos. Semana passada, a gente teve um seminário da BDTIC, que é uma associação que eu sou diretor, que trata de matéria de telecomunicações e informática, e o professor Marco Aurélio Greco estava lá, e esses temas todos estavam sendo debatidos, discutidos, algumas pessoas estavam nesse seminário, a Carolina também, e chegou um determinado momento que o Marco falou assim, gente, esse assunto não tem solução. Ele só tem uma solução para as empresas. Se a gente encontrasse um mecanismo de arrecadação similar ao Simples. Ele falou, eu vou falar do Simples só porque é algo que a gente facilmente identifica. Mas é isso que resolveria a vida das empresas. Queremos pensar nas empresas por um momento, para entender que esse ambiente de negócios é isso que a gente precisa, é isso que vai fazer o país ser desenvolvido. Enquanto a gente resolve todos esses problemas de conflito de competência, de divisão de arrecadação, vamos criar um mecanismo de arrecadação nacional que envolva a federação, que envolva estados, que envolva municípios, cujo produto da arrecadação vai ser distribuído. E nós estamos aqui, sentados, para discutir as pessoas que podem tomar esse tipo de decisão. Então, como nós vamos resolver as questões jurídicas ou políticas, que são muito mais complexas que isso, talvez a gente precise de mais tempo. É o que um pouco da Carolina falou, não dá para falar isso no gerúndio. As tecnologias estão mudando, isso está... Já é hoje, ela tem que emitir nota amanhã. Ela tem que pagar o imposto amanhã. E, Nelson, ninguém põe ICMS se você não está destacando na nota. Claro que não. No futuro, se ela tomar uma autuação, primeiro que a autuação vem ali, toda imposto, mais 50% de multa. Claro que isso não estava no preço. Se não estava no preço, se algum lucro for gerado dessa operação e vai ser distribuído aos acionistas, quem vai pagar essa conta é o acionista na companhia no dia que a conta vier. Não é hoje. Claro que isso não está embutido no preço se na nota não tem destaque. Tanto não pode que se vier uma associação do consumidor e pleitear alguma coisa, ele não vai ganhar. Só vai ganhar se ele estava destacando. Lá está lá ICMS cobrado, ISS cobrado. Entendeu? Ele tem a margem de lucro dele, que é a margem de lucro que a sociedade aceita pagar. Aqui não tem tá carimbado ali doido, não tem ICMS. Só tem ICMS quando está carimbado na nota. Senão é margem de lucro. É a margem de lucro aceita pela sociedade. Não tem pleito de consumidor quando você emite nota. O que essas empresas fazem nessa situação em que ela entende que os 2 tributos não são, ela emite um recibo. É um comprovante de pagamento. Tem imposto ali. Ele só tem imposto se ele destaca o imposto e não paga. Que é que muitas vezes fazem sonegadores, esse tipo de coisa. Aqui eu não sou contribuinte. Então, assim, eu pensaria e me dedicaria um pouco a tentar entender, do lado das empresas,
se é que a gente quer encontrar algum caminho para que elas possam se desenvolver, qual seria um modelo de pagamento, e até com experiências em outras jurisdições de países onde isso funciona, de modelos simplificados de pagamento em que a gente consiga implementar num prazo curto, que elas consigam, de fato, se desenvolver, até que a gente encontre um modelo tributário que, de alguma maneira, a gente consiga encaminhar essas questões todas. Gente, nós estamos falando aqui de, sei lá, pelo menos 10 temas muito complexos. A gente não vai resolver isso com facilidade. Tem mais um que a gente não discutiu, e eu sugiro até para a professora Tatiane tentar abordar em algum dos próximos eventos, que é a questão de fragmentação dos contratos. O Roberto mencionou bem a IFA, por exemplo, que faz o seminário internacional, esse ano vai ser no Brasil, no segundo semestre. Um dos grandes temas da IFA esse ano lá é fragmentação dos contratos. E nessa área, nós vamos encontrar toda hora. É isso que você falou. Pô, tanta coisa ali envolvida. O que é exatamente que eu estou contratando? Que nós vamos começar a discutir. Então, imagina tudo isso, mais fragmentação de contratos. Não vão resolver a solução, não. Ninguém vai pagar nunca, e vai ficar disputando para sempre. Eles sempre intranquilos, achando que nós não estamos num ambiente de negócio adequado para desenvolver os seus negócios, e o governo não arrecadando o que achava que devia arrecadar. Então, assim, eu pensaria de um jeito um pouco diferente, depois de tantas frustrações que eu já passei, de envolvimento de reforma tributária, acompanhar essas mudanças legislativas em que as discussões são muito claras, e depois, quando vem a lei, todo mundo fala, interpreta lá de um jeito que parece que não é. Porque todo mundo participou do debate público, era para decidir isso. Nós fomos no Congresso decidir se publicidade online era dos estados ou municípios. Prevaleceu dos municípios. Os estados falaram, não, acho que continua sendo dos estados. Então, só vindo uma lei dizendo, você vai ser preso. Aí, nós estamos desse jeito. Então, eu de fato, estou um pouco descrente de uma reforma constitucional legislativa a curto prazo. Evidentemente que a gente tem que continuar sempre pensando no modelo. Mas eu pensaria, para resolver uma situação como essa, nós estamos falando, não estamos falando de produtos digitais, estamos falando da economia. A economia funciona assim. São os principais players do mundo. Você pegar as 10 principais empresas do mundo, são todas digitais hoje em dia. E a gente tratando eles aqui no Brasil desse jeito. Nós queremos eles aqui ou queremos eles na Colômbia? O Brasil vai começar a prestar atenção nisso no dia que a gente viveu um momento de boom econômico, essas empresas montaram hubs aqui em São Paulo. Essa que é a grande verdade. Na hora que esses caras forem embora, a gente se tocar... E ninguém volta, porque ninguém faz um movimento grande, porque precisa mandar gente de vários países para cá. E o Brasil fez isso. Tanto que São Paulo ficou uma cidade um pouco internacional. A gente viajava aqui no Brasil, via isso no Rio de Janeiro. Não via em São Paulo. É muito comum hoje assim num restaurante, ter um cara falando inglês, um cara falando... Porque isso tudo aconteceu. No dia que esses... Desmonta rápido para montar de novo, não vai montar. Caracas já foi um hub internacional. No dia que a gente perder tudo isso, nós vamos ficar pensando em como poder cuidar da nossa vida. Então, eu pensaria em alguma coisa para curto prazo que melhorasse o ambiente de negócio. E não precisa mudar o modelo de tributação para isso. A gente tem mecanismos. O professor Marco Aurélio mencionou esse do Simples, acho que só para a gente imaginar alguma coisa. Aliás, hoje na reportagem que saiu no Valor, que a gente acabou dando entrevista por conta do evento, ele fala isso no final. Mas talvez a gente pudesse pensar em alguma coisa similar a essa, em que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal pudessem chegar a algum tipo de consenso para destino de arrecadação, até que tenha um modelo, pelo menos estaria todo mundo pagando, todo mundo dividindo, essas empresas estariam muito mais confortáveis aqui, teria até que a gente encontre um modelo adequado, compatível com o resto do mundo, que a gente pudesse realmente se desenvolver. Obrigado, gente. Bom, muito obrigada, Peroba, pela intervenção de todos. Eu, infelizmente, tenho que encerrar, porque a gente já está com o tempo esgotado, mas eu acredito que todos os debates aqui foram muito interessantes. Eu anotei, né, todas as considerações, a gente vai levar isso adiante, vai implementar no nosso grupo menor de pesquisa, e a gente segue fazendo eventos públicos exatamente nessa linha, cada um bora com um tema relevante, a gente conta com a participação de vocês, porque, como, né, vocês viram e vocês sabem, há muita coisa para debater. Então, eu agradeço todo mundo aqui. Muito obrigada e até a próxima.